Vamos lá então, né, pessoal? Vamos lá, pessoal. Sem comer letras de preferência no final das palavras, né? Vamos aqui tentar falar um pouco sobre algo que é tão claro, tão objetivo. Eu acho que esse é um. Eu acho não. Este, sem dúvidas, é um dos áudios mais objetivos do Vital. Especialmente quando ele fala aqui da lei de causa e efeito, né? Eu acho que mais claro do que isso, impossível, mas vamos lá, vamos tentar pontuar algumas coisas. Aí eu fiz muitas anotações, obviamente eu não vou falar de tudo, mas algumas coisas eu preciso falar. Eu sempre falo, ou muitas vezes, corrigindo, muitas vezes eu falo nos meus vídeos, de que o universo, ele é dinâmico. O universo, ele se expande, ele é movimento, ele trabalha o tempo inteiro e tem gente aqui que reclama porque muitas vezes precisa desempenhar atividades que ele acha que é muita coisa para fazer. Acha que é muito trabalhoso o trabalho de né? É muito trabalhoso o trabalho de evolução idosa. É muito pesaroso o trabalho pela evolução. Realmente, para pensar, você é criado e aí, né, criado por Deus, enfim, Deus criou, né, se subdividiu, né, e ali está em algum ponto do universo, em alguma dimensão, a tua versão superior de alma. Aí parou. Qual o objetivo disso? Qual a lógica? Qual o sentido disso, pelo amor de Deus? Se tudo é tão permanente, outra coisa, Deus cria através da sua criação. Nós criamos planetas, nós criamos galáxias, nós criamos universos. Quantas vezes isso foi falado? É óbvio que por conta de crenças absolutamente limitantes, nós desacreditamos disso sistematicamente. É muito complexo, né? Como tantas e tantas vezes, até nos comentários aqui, vocês trazem para mim da dificuldade de se acreditar deuses. Mas é o que somos. E não haveria a menor condição de se estagnar diante de algo que é tão grandioso. Aliás, grandioso é pouco para dizer o que de fato é. Veja bem, se o universo é tão dinâmico, né, o tempo todo ele cria, ele se expande, ele se movimenta, é óbvio que trazendo isso para o micro, né, do macro para o micro, a nossa vida é idem. É necessário mudar, é necessário evoluir. Realmente, o Vital tem um texto que fala, a dor é uma opção. A dor provém do quê? Da resistência. Existem situações que a gente não tem como evitar, onde a mudança, ela é imprescindível. Aliás, é essa mudança que muitas vezes, né, às quais nós resistimos, que vai nos levar exatamente onde nós nos propomos antes, né, quando assinamos o contrato para vir para cá, onde nos propomos a chegar. Mas o apego, o medo, a zoninha de conforto são tão ocupam um espaço tão importante nas nossas vidas que a gente não consegue soltar. E a gente resiste, a gente sofre que nem um condenado e continua resistindo. Aí chega uma hora que a vida dá uma chapuletada, aí a gente começa, né, a reclamar, tem a coisa do vitimismo, enfim, tem uma série de desdobramentos aí que acabam acontecendo em função disso. Sofrimento não existe, porque ele não é necessário. Tudo é aprendizado. A gente sofre porque a gente não quer aceitar as mudanças necessárias. Muitas vezes a gente até distorce a lição que determinada situação nos traz. E quando a gente distorce, muitas vezes a gente cai para essa coisa da vítima, né? Que aquilo tudo que está acontecendo é uma injustiça. Não, veja essa frase. Não é justo eu arcar com as consequências de algo que eu cometi numa vida passada. Se você não tinha consciência, como ele explicou, né?
Você vem para uma encarnação, você precisa passar pela experiência de cometer um crime. Você não tem consciência de que isso é um crime e você comete. Isso não gera karma. A partir do momento que você sabe que é um crime, aí gera se você o praticar. Então vamos lá. Na vida passada lá eu fiz uma presepada do tamanho do mundo, consciente de que eu estava prejudicando muita gente. Aí a bonita desencarna, acha que vai ficar tudo por isso mesmo, que não tem uma leizinha no universo chamada lei de causa e efeito. Aliás, minha preferida entre as leis, que seria de nós se não fosse a famosésima lei de causa e efeito. Estaríamos todos tremendamente prejudicados. Vamos usar um português mais bonitinho. Você acha mesmo que vai escapar dessa lei? E não é uma questão de pagar karma, de castigo, culpa, condenação. É uma questão de reequilíbrio. Por isso que eu gosto tanto do termo reequilibrou, né? Desequilibrou, aliás, corrigindo, desequilibrou, reequilibra. Olha que fofo isso. A vida está nos dando oportunidades diárias, eu diria que a cada instante da gente reequilibrar tudo aquilo que a gente desequilibrou. Então, é injusto eu pagar pelos erros que eu cometi nas vidas passadas. E quem é que vai arcar com os seus erros se foi você que cometeu? É o João, o José, a Maria, o Pedro? Desculpa o que eu vou dizer, para mim, aí entra até uma certa arrogância. O bonito pode lascar com a vida dos outros, mas não pode arcar com as consequências dos seus atos. Não entendi. Se a pessoa baixa um pouquinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho, desce, isso aqui. Terra, terceira dimensão, terceirinha dimensão. Tem essa paciência, né, gente? Até porque, vou dizer uma coisa pra vocês. Uma pessoa que tem consciência da lei de causa e efeito e diz uma coisa dessa, ela não tem consciência da lei de causa e efeito. Ah, mas não tem mesmo. Mas enfim. E ele deu aqui um belo exemplo. Vamos trazer para os dias de hoje? Vamos trazer essas curvas de rio que tem feito da vida, né, das pessoas um inferno. É justo que elas não arquem com as consequências dos seus atos? Nem preciso responder, né? Uma outra coisa que eu não posso deixar de pontuar ainda nesse aspecto. Vamos lá. Não é justo eu arcar com as consequências, né, daquilo que eu fiz em outras vidas. Não é outras vidas. Vida é uma só. É uma só. Várias existências. Talvez isso dê uma amplitude maior no assunto. Vida é uma só. Eu sou um fractal. Que hoje é Márcia, ou hoje está Márcia, mas eu já tive várias existências. Errei, acertei, errei, acertei, errei, acertei, errei, acertei, errei, acertei. E continua assim até hoje. Eu acredito que você aprender com tudo aquilo, né, que você executa ao longo das suas existências, não só aprender, né, colocar em prática o que se aprende. O Júnior fez uma live esses dias, eu não lembro se foi essa última agora, mas foi uma live que ele fez que ele falou uma coisa que eu achei interessante, Júnior Legrazi. Não é errando que se aprende. Errar não significa nada, você não aprende nada errando. Você aprende corrigindo o seu erro. Errou e não corrige, aprendeu o quê? Então, veja, não há como fugir desta lei de causa e efeito. Desequilibrou, eu vou precisar reequilibrar se eu quiser, né, trilhar um caminho de evolução. Eu posso estagnar, não tem problema, a escolha é tua. Tem um monte de planetinha aí doidinho para receber uma tropa que tá para ir para lá. Aliás, já tem gente até indo. Aliás, quero aqui fazer aqui uma observação. Amanhã vai subir um vídeo que eu já fiz até a pedido da Sandrinha Nacal, falando de
4 mundos para onde serão enviados espíritos que não encarnarão mais na Terra. Eu já tinha feito no Dicas, né? Caiu, eu estou trazendo para cá. Achei super interessante o Vital, em algum dado momento aqui, ele falou alguma coisa disso, como ele tem falado em outros vídeos, eu falei, não posso esquecer. Então amanhã vai subir esse vídeo falando de 4 planetas, umas coisinhas bem interessantes para a gente entender a importância de não se resistir a mudanças necessárias para o nosso aprimoramento como fractal de alma. Nossa versão superior está lá. Nós estamos justamente caminhando para voltar para ela. Agora, se achando um oásis no deserto. Eu nem vou dizer a última bolacha do pacote, porque a última bolacha do pacote geralmente é arrebentada. Não sei qual é a lógica disso também. Se achando um oásis no deserto, intocável, perfeito, fica difícil. Aí eu uso a palavra difícil. Realmente é preciso pé no chão, humildade nesse sentido de entender que a vida é permanentemente um aprendizado. Não vou entrar no método de aprendizado prisão, a roda de Sansara é escravidão. Não estou aqui para falar disso aí. A minha visão sobre isso, eu já coloquei em muitos e muitos vídeos. E eu posso estar completamente equivocada, não tem problema. Um dia a gente vai saber qual é a real. Olhar para isso tudo como uma escola me faz entender que o poder está na minha mão de sair dela, de evoluir, de saltar da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e por aí vai. Ah, uma coisa importante. Existem pessoas que não sabem de nada que está acontecendo, correto? Mais uma vez aqui ele fala, né? Elas não precisam saber. Isso não quer dizer que seja 100%, tá, gente? Algumas não precisam saber. Porque elas estão inseridas nos seus postos, cumprindo as suas ações, as suas atividades. Nós estamos exatamente onde nós devemos estar. E você é necessário onde você está. Eu custei um pouco para entender essa frase, né? Você estará onde tiver que estar. Então, muitas vezes eu ficava resistente com algumas situações que eu precisava, por exemplo, me ausentar com medo, entre aspas, de que acontecesse alguma coisa. Quando a ficha caiu, falei, presta atenção, você fala, e aí? Tá faltando prática, né, linda? Tu sabe o que é isso, né? A tal da sabedoria, conhecimento colocado em prática. Sabedoria é um exercício. É algo que você pratica. Então, quando eu percebi isso, eu falei, olha, realmente. E eu mudei muitas ideias que eu tinha em mente por conta de entender essa informação. Nós estaremos onde deveremos estar. Inclusive, hoje aconteceu um caso inusitado. Inusitado não. Eu estava na casa dos meus pais e minha mãe falou assim, dia 26 eu vou no mercado fazer compras. Imediatamente, nós que estamos inseridos em todo esse contexto, já há algum tempo, nós sabemos que está para estourar aí algo grandioso, correto? Correto. Falam-se de algumas datas, que obviamente eu prefiro nem falar de datas diante de tudo que já aconteceu. Mas a gente sabe que a coisa tá para estourar. Aí me veio assim, fale para ela ir antes ao mercado e se abastecer, porque pode ocorrer aí um desabastecimento. Aí do outro lado uma vozinha falou, não vai falar não. De novo. Ali eu parei, fiquei pensativa. Aí me veio uma voz que disse assim, você acha mesmo que alguém vai passar pelo que não tem que passar? E você já parou para pensar no seguinte, olha o raciocínio que me veio e aí eu vou jogar este raciocínio para vocês, se vocês se sentirem à vontade para deixar algum comentário aí. Veja bem, quantos de nós que sabemos o que está acontecendo, de fato sabem dessa questão de se preparar para um possível desabastecimento?
é nem desabastecimento, né? Que diz que provavelmente vai ficar fechado, ou não vai ter, né, questão de movimentação com cartão, essas coisas, para você comprar qualquer coisa. Quantas pessoas sabem, mesmo no nosso meio? Das que sabem, quantas acreditam? Quantas estão seguindo isso? Ok. Será que isso de fato é uma informação? Aí eu tô jogando, tá? É uma informação real? Porque há quanto tempo a gente ouve esse papo? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas estou trazendo a reflexão. Outra coisa. Quantas pessoas não sabem? Aí eu pensei assim, é a maioria. A maioria não sabe. Tá, e você acha mesmo? Olha o que me veio. Você acha mesmo que tudo que está sendo estruturado não conta também com isso? Ou seja, o que me veio? Essa questão de estocar, gente, tem gente que não tem nem o que comer direito. Vai estocar o quê? Vento? Tem gente que até tem como estocar, mas nem imagina o que está acontecendo. E aí? Eu fico pensando se em toda essa estrutura que está sendo montada, aliás, para mim já está até pronta, eu penso que essa parte também está inclusa. De que as pessoas não sofram por conta disso. Nós que já sofremos tanto. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, acender essa luz, tá muito escuro, só um segundinho. Prontinho. Eu sei que eu tenho luz própria, mas às vezes a gente precisa dos recursos da terceira dimensão, não é verdade? Vamos lá, mas voltando aqui. Eu fiquei pensando se isso também não está sendo pensado ou foi pensado para que o impacto também nesse aspecto seja o menor possível. Resumindo, o número de pessoas que está ciente disso é muito pequeno. O número de pessoas dentro disso que pode estocar, será que não é menor ainda? A maioria não sabe, a maioria não imagina. Será que de fato as coisas vão ser conduzidas para chegar nesse ponto? Aí agora vem assim, talvez seja isso que algumas pessoas precisem passar para entender o que está acontecendo. Ou seja, o plano é perfeito. Seja A, seja B, C, D ou E ou Z, o plano é perfeito. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar. Ah, você não vai pagar pela escolha dos outros. Foi um áudio, inclusive foi um áudio antes do primeiro turno da eleição. Onde ele dizia, né? Que nós arcamos, e é verdade, com as consequências daquilo que nós fazemos. Aí sim não seria justo eu vir para cá, nessa encarnação, para dar conta da presepada que outra pessoa fez. Aí sim não é justo. Mas a partir do momento que eu faço, eu tenho que arcar com as consequências dos meus atos. Ninguém vai passar pelo que não tem que passar, mas principalmente ninguém vai arcar com as consequências das escolhas dos outros. Agora, se o que o outro faz espirra em mim, puxa o carretel, como ele falou, eu tô lá na outra ponta. Ou seja, eu tenho relação com aquilo, no sentido de que eu preciso reequilibrar aquilo. Senão essas leis universais não fazem sentido, gente. Gente, eu peço desculpas aí por eventuais gritos, por barulho de moto, do que for, tá? Não faz sentido, gente. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Vocês cocriam a realidade de vocês. Onde é que vocês estão colocando foco, criaturinhas de Deus, pelo amor de Deus? Aonde? No que vocês querem ou no que vocês não querem? Esse turbilhão de notícias e informações tem feito a maioria das pessoas cocriar justamente o que elas não querem, mas elas gostam, né?
Tem gente que agora adora se intoxicar em notícias. Adora. Tem conhecimento, mas ela continua, adora. É um vício, eu diria. Entender o que é uma consciência, né? O que é uma pessoa consciente? Quando ela entende que não existe sofrimento, que existe consequência das suas ações. Sendo as suas ações práticas benéficas, as consequências naturalmente também serão benéficas. Quando eu digo para vocês, esqueçam a colheita e foquem na semente, eu estou falando de consequências. Eu não tenho que me preocupar com tempestades se eu semeio flores. Agora, se eu estou plantando ventos, né, semeando ventos, eu não posso querer colher rosas. Quem semeia vento, colhe tempestade. É o ditado. Hoje em dia, nós vivemos uma realidade onde eu diria que é impossível, por tudo que nós já vivemos, nós não sabermos ou não identificarmos o que é lícito ou ilícito. Ah, não tem como. Não. De jeito nenhum. Não tem, não. Pessoa dizer que não sabe, não imagina, me desculpe, mas isso aí é conversa para boi dormir. Acho que nem boi dorme com uma conversa dessa. Nunca houve tanta informação e a gente nunca teve acesso a tantas possibilidades, inclusive ferramentas, para desenvolver ou para expandir a nossa consciência. E expandir a consciência, gente, não é necessariamente saber de tudo que está acontecendo, mas é saber o principal. E eu diria que entre os principais está essa questão de você estar consciente das leis que regem o universo. Para que você saiba exatamente, né? Tenha um direcionamento de como agir, de assimilar essas leis, o entendimento delas, porque elas habitam na nossa consciência. Ele fala uma coisa que porreta. Você pode aprisionar uma mente, mas jamais vai aprisionar uma consciência. Deixo a reflexão para vocês também. Talvez isso explique o fato de que muitos abriram os olhos. Talvez não explique. Para mim explicou muita coisa. Peraí, tá, gente? Porque se eu não voltar aqui, acabam ficando coisas que eu gostaria de falar. Ah, o esquecimento, né? Eu falo da questão do véu do esquecimento, do meu ponto de vista, como algo que ajuda, não como atrapalha. Atrapalha em alguns aspectos. Mas veja, né? Ele deu até o exemplo do prezinho. Imagina que você é dotado de conhecimento. Aí você vai lá para o prezinho. Como é que faz para você lidar com isso? Então você precisa do véu do esquecimento. É o que eu falo, esses dias eu até dei um comparativo. Acho que é nesse vídeo que vai subir amanhã, se eu não me engane. Pode ser. Imagine, né? A pessoa ir para um outro plano de terceira dimensão, muito mais atrasado do que esse que a gente vive, e ficar lembrando que um dia ela já esteve num mundo como o nosso. Isso é uma tortura. Então, o véu do esquecimento, ele tem, sim, a sua função. Não há... Gente, é preciso entender o seguinte, não há nada que não tenha sido criado no universo com uma utilidade. As trevas não criam nada, tá? Eles distorcem. Quem cria é a luz. Aí eles pegam a ideia e distorcem. Mas há permissão para eles distorcerem. Há limite para tudo nessa vida. Inclusive
para a ação do mal, como já foi dito tantas e tantas vezes. Um momento. Lei de causa e efeito eu já falei. A questão de ascensionar, né? As virtudes da alma, a compreensão, o amor, o perdão, a compaixão, o respeito que nos fazem ascensionar. Existe também essa questão de você assimilar as lições. É uma evolução. À medida que você vai aprendendo, você vai evoluindo. E evoluindo, você vai desenvolvendo essas habilidades, essas virtudes. O que ele falou aqui da compaixão por aqueles que nos prejudicam? Coisinha desafiadora essa. Mas isso vem exatamente desse processo evolutivo, pelo qual todos nós, sem exceção, estamos passando. Quando a gente para pensar que nós viemos para cá por livre e espontânea vontade, parece muito louco por conta da situação que a gente vive hoje, mas é altamente libertador, porque fui eu que escolhi, ninguém me obrigou. Se eu escolhi, primeiro, eu dou conta. Segundo, eu escolho fazer qualquer coisa, eu tenho este poder. Ou seria o contrário, né? Primeiro, eu tenho poder, eu escolho fazer qualquer coisa. Segundo, se eu escolhi é porque eu sei que eu dou conta. E eu dou conta. E eu vou vencer a mim mesma, que é a única criaturinha a quem eu realmente devo vencer. A única criatura capaz de me boicotar, de me destruir, entre aspas, de me prejudicar, sou eu. Somente. Não existe mais ninguém, exceto se eu der poder à pessoa para ela fazer isso. Aí é quando eu realmente abro mão do meu poder e permito que outra pessoa o faça. Ele falou aqui da nossa ficha, né? A gente não sabe como é que está a nossa ficha, a nossa capivara. Do plano espiritual. O que a gente já vivenciou? Nós já reequilibramos tudo que nós precisávamos? Esses momentos desafiadores que nós vivemos hoje não seriam justamente... Parem para pensar assim, por gentileza. Todos esses desafios que nós estamos passando hoje, até essa coisa dessa expectativa e a gente vivendo esses dias, né? De grátis, não é? Não tem nada grátis nesse aspecto. Quais são as lições que estão aí nessa situação que a gente precisa assimilar? Eu nem estou aqui pensando no sentido assim, eu fiz pessoas passarem por isso. Não. É realmente no caso da lição. O que eu preciso desenvolver diante desta situação toda? Eu entendo, aí eu vou falar por mim, tá? Fé. Nos últimos 3 anos e meio, minha vida tem sido... A minha maior lição tem sido confiar na espiritualidade. Não é nem desenvolver, porque fé eu sempre tive. Era uma visão limitada, hoje eu vejo, mas hoje eu estou em fortalecimento da minha fé. E é muito claro isso para mim. Essa lição para mim é muito clara. Eu já disse aqui para vocês várias vezes que esse momento é o momento de maior teste de fé que eu estou enfrentando. Por uma questão mais ampla, é claro. Vocês já pararam para pensar qual é a de vocês? O que essa situação toda está trazendo de lições para vocês?
Medo de mudar, resistência. Falta de confiança no plano, resistência. Eu sei que muitas pessoas resistem em acreditar no plano, porque quando a gente fala o plano, ele é espiritual. Não tem como fugir disso. Então, para muitas pessoas, soa como algo fantasioso. E é compreensível a partir do momento que a gente vive num mundo material. Agora, para quem é materialista, né, gente? Me desculpa aí. Se você vive no meio espiritualista e você não consegue ter a visão de que o que nós estamos vivendo é uma guerra espiritual, você está muito mais no lado da matéria do que da espiritualidade. E eu não estou falando isso com arrogância, porque eu sou expert, não. É porque é uma questão, inclusive, de lógica. É o que eu falo, a fé ela não pode ser cega. Mas é uma fé que precisa ser viva. Estruturada e viva. Eu tenho provas, como que se fala? Irrefutáveis, diariamente, de que nós estamos assistindo a execução, aliás, assistindo e executando, né? Participando, operacionalizando a execução de um plano que é divino. É tudo tão perfeito na obra de Deus que muita gente fica esperando as soluções de fora, sendo que somos nós que estamos executando este plano na Terra. Eu não sei qual é a dificuldade de entender isso. Agora, é aquilo. Por que eu falo da coisa da matéria? Porque tá vendo só o lado físico da coisa. Mesmo que muitas vezes haja a informação do outro plano. O que o Vitalzinho falou aqui? Com todo respeito, tá, Vital? Mais uma vez, crer para ver. Talvez essa seja a lição do todo, uma lição coletiva. O que nos ensinaram durante todo esse tempo? Tem que botar o dedão lá, nas chagas de Cristo. Ver para crer, ver para crer. Isso é uma crença, tá aqui. Foi útil? Claro que foi. Ainda hoje, sobre alguns aspectos, vamos colocar aí essa questão de tantas informações aí, né, reverberadas de forma irresponsável. Realmente a gente tem que ter esse critério. Só que nós estamos num paradoxo. E hoje nós vivemos a era do crer para ver. E quem crê já está vendo muita coisa. Tudo é possível àquele que crê. Ai, meu Deus do céu. Já falei. Zoninha de conforto, já falei. Precisamos sem lidar com as mudanças, nós não vamos compreender o porquê das coisas. Eu diria para vocês o seguinte: olhem para a vida de vocês há um ano atrás. São exercícios interessantes da gente fazer. Se vocês tiverem um tempo, que eu acho que é importante a gente ter tempo pra gente, coloca num papel e tenta voltar um ano atrás. Bom, essa época é super propícia para isso, né? Fim de ano é um tempo excelente para você fazer reflexões. Eu acho que reflexões devem ser feitas o ano inteiro, mas vamos pegar aí uma tradição. Final do ano, tempo de reflexão. Vai lá. Olha lá atrás. Dezembro de 2021. Como é que você estava? Quais eram os seus sonhos? Como você estava psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, energeticamente? Consegue? Não se preocupe com riqueza de detalhes, não importa. O que você lembrar. Como é que você está hoje? Você consegue fazer este comparativo? E aí tem uma terceira parte. Como é que você quer estar daqui a um ano?
Eu tenho certeza, presta atenção no que a titia vai falar agora. Eu tenho certeza absoluta que daqui a 1 ano você quer estar numa condição muito melhor, correto? Correto. Para isso você precisa passar por o quê? Para sair da condição de hoje e chegar onde você quer, você tem que passar pelo quê mesmo? Qual é o nome do texto? Mudança. O que acontece é que muitas vezes mudanças ficaram estigmatizadas com um aspecto negativo, porque mudança traz sofrimento. Não é a mudança que traz sofrimento, é a resistência à mudança que traz o sofrimento. Vamos entender essa liçãozinha básica? A resistência à mudança traz o sofrimento. Percebem as pegadinhas que eles foram jogando no meio do caminho que a gente nunca percebeu? Então vamos lá, de 1 ano para cá, você mudou, passou por momentos, né, de mudança. Se você quer uma condição melhor daqui a 1 ano, você vai ter que passar inevitavelmente por mudanças. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças nas mudanças. Quer dizer, quando você vai mudar de casa, aquela bagunça toda, tira coisa, bota na caixa, não sei o que, não sei como é que tem gente que gosta de mudar tanto, gente. Pelo amor de Deus, que negócio cansativo é mudança de casa. Pelo pai. Não é verdade? Mudanças internas, obviamente, são bem mais trabalhosas do que mudanças de casa. Mas o resultado delas é também superior a uma mudança de casa. A mudança da casa interna é absolutamente necessária, minha gente. Mudar é preciso. Nós estamos num tempo onde não há como a gente seguir se a gente não mudar. Mudar é preciso. Não resista às mudanças. E outra coisa, tem gente que resiste a mudanças boas, porque não se acha merecedor, porque se acha pecador, porque se acha culpado, porque se acha não sei o quê, ppp. Um ponto importante aqui, situação, muitas vezes a gente precisa passar, né, por uma situação de aperto para reorganizar tudo. Então, muitas vezes a vida vem, pressiona, muitas vezes nos joga no fundo do poço, para que a gente tenha condições de alçar voo. Parece contraditório, mas não é. Lá na frente, a gente vai entender por que a gente precisou descer no fundo do poço. Porque era lá que estavam muitas das lições que a gente ainda precisava assimilar. É simples? Não. Mas vai variar muito da forma como você... O que vai fazer a diferença é a forma como você olha para isso. Se você se acha capaz de superar isso, utilizando esse poço, ou se você vai ficar lá durante um tempo. Tem até uma historinha. Peraí que eu vou ver se eu acho. Aguenta aí, pessoal. Eu encontrei aqui um texto curto, tá, gente? O cavalo e o fazendeiro. Um dia, o cavalo de um camponês caiu num poço. Não chegou a se ferir, mas não podia sair dali por conta própria. Por isso, o animal chorou fortemente durante horas, enquanto o camponês pensava no que fazer. Finalmente, o camponês tomou uma decisão cruel. Concluiu que, já que o cavalo estava muito velho e que o poço estava mesmo seco, precisaria ser tapado de alguma forma. Portanto, não valia a pena se esforçar para tirar o cavalo de dentro do poço. Ao contrário, chamou seus vizinhos para ajudá-lo a enterrar vivo o animal. Cada um deles pegou uma pá e começou a jogar terra dentro do poço. O cavalo não tardou a se dar conta do que estavam fazendo com ele e chorou desesperadamente. Porém, para a surpresa de todos, o cavalo aquietou-se depois de umas quantas pás de terra que levou. O camponês finalmente olhou para o fundo do poço e se surpreendeu com o que viu. A cada pá de terra que caía sobre suas costas, o cavalo a sacudia, dando um passo sobre esta mesma terra que caía ao chão. Assim, em pouco tempo,
todos viram como o cavalo conseguiu chegar até a boca do poço, passar por cima da borda e sair dali trotando. Saber utilizar os desafios até para desenvolver, né, o nosso melhor é sabedoria, é inteligência de fato. Ao invés de se lamentar ou de resistir, eu acho que uma resistência inicial é até compreensível. Mas a partir do momento que você começa a se prejudicar por não aceitar mudanças, hora de parar, hora de rever. E muitas vezes, né, não bastassem as situações desafiadoras, a gente já carrega tantas crenças dentro de nós. Quantas e quantas vezes as pessoas no nosso entorno diziam que nós não éramos capazes, que nós não poderíamos, que nós somos loucos, éramos loucos. Eu sei que vocês vão, obviamente, entender isso que eu estou dizendo individualmente. Mas existe também uma situação coletiva, estão jogando terra nas nossas costas o tempo todo e nós já estamos chegando na boca do poço. E você também está. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Por mérito seu, pela sua capacidade de absorver as lições, entendendo que para tudo há um porquê e que essas são as mudanças de fato, ou seriam as mudanças necessárias para que você repensasse, reavaliasse, se melhorasse. Assimilando isso, você com certeza expande a sua consciência e entende que se você hoje é melhor, é mais forte, mais decidido, mais consciente, é por conta desse fundo do poço. Portanto, pessoal, fica esse áudio do Vital com muitas e muitas reflexões, mas acima de tudo, que a gente entenda que é imprescindível que a gente aceite mudanças. Porque muitas e muitas vezes, apesar das dificuldades, como eu disse, são essas que realmente vão nos colocar no caminho daquilo que nós mesmos nos propusemos a realizar nesta encarnação. Tá bom? Espero que esse áudio seja muito, muito, muito útil a vocês. E que a gente, né, solte um pouco essas amarras quando o assunto é mudança. Pensemos que, aquilo que eu falei, se você quer daqui a um ano estar numa condição diferente de hoje, lembre-se que você precisará passar por mudanças. Trabalhe com elas de forma consciente, sabendo que o resultado dessa mudança é o que importa, porque é o resultado que você almeja, tá bom? Gente, eu paro por aqui, senão eu vou estourar o tempo. Vital, aquele abraço. Gratidão, meu querido. Você que é uma peça-chave na mudança de tantos, inclusive na minha. Muita gratidão. E a todos vocês, uma semana impecavelmente de mudanças valiosas para todos nós, né, meus amores? Estamos aguardando. Mas, acima de tudo, de mudanças internas. Não esqueçam, tudo começa aqui dentro.
tá bom? Obrigada pela companhia, fiquem com Deus, um grande beijo para todos vocês, e amanhã o vídeo que eu falei aí da questão dos planetas, né? Para onde irão os para que planeta irão os exilados da Terra? São trechos aí do livro, se eu não me engano, é do livro Néfilins, né? Do grande Robson Pinheiro, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.